Senhor, hoje queremos apresentar diante de Ti os medos que carregamos em silêncio. Aqueles que ninguém vê, mas que nos consomem por dentro. Medo do futuro, medo de perder quem amamos, medo do fracasso, da rejeição, da solidão, da escassez. São tantos sentimentos que tentam nos paralisar, que nos impedem de avançar. Mas a Tua palavra em Isaías 41:10 nos lembra: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Que verdade maravilhosa, Pai! Mesmo quando tudo parece incerto, o Senhor está conosco. E se o Senhor está presente, não há motivo para temer. Pedimos que essa certeza invada agora o nosso coração, trazendo alívio, esperança e coragem. Que todo espírito de medo seja lançado fora, e que a Tua paz, que excede todo entendimento, preencha a nossa alma. Ensina-nos a confiar mais e temer menos. Que possamos andar por fé e não por vista, acreditando que o Senhor nos guia mesmo quando o caminho parece escuro. Não permitas que o medo nos paralise, Senhor, mas que, fortalecidos por Tua presença, caminhemos firmes, mesmo com lágrimas nos olhos, confiando que Tu és o Deus que vai à nossa frente e sustenta cada passo nosso. Senhor, quantas vezes a ansiedade tenta roubar a nossa paz? Vivemos em um mundo apressado, onde tudo exige resposta imediata, onde o silêncio parece incômodo e a espera é vista como perda de tempo. Mas em meio a esse caos, Tua palavra nos lembra, em Filipenses 4:6-7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Que promessa maravilhosa, Pai! Tu não nos mandas ignorar as preocupações, mas nos convidas a lançá-las sobre Ti, em oração. Ensina-nos a entregar o controle nas Tuas mãos, porque sabemos que Tu nunca perdeste o controle de nada. Quando a ansiedade nos tirar o sono, lembra-nos que o Senhor não dorme. Quando o coração acelerar por medo do amanhã, traz à memória que Tu já estás no nosso futuro. Quando sentirmos que tudo vai desmoronar, dá-nos fé para crer que Tu estás nos sustentando. Queremos aprender a descansar em Ti. Queremos viver um dia de cada vez, confiando que Tu proverás, que Tu abrirás as portas certas, que Tu cuidarás de cada detalhe. Livra-nos da pressa que nos atropela e da dúvida que nos sufoca. Que a Tua paz nos envolva agora, como um abraço celestial. Que todo pensamento inquieto seja aquietado pela Tua presença. Senhor, ensina-nos a esperar sem desespero, a confiar sem ver e a viver com o coração ancorado na Tua fidelidade. Confiar, Senhor, às vezes parece fácil dizer, mas tão difícil viver. Quantas vezes a fé vacila diante das incertezas da vida? Quando os recursos se esgotam, quando as portas se fecham, quando o que esperávamos não acontece. Nosso coração, frágil, tende a se perder no labirinto da dúvida. Mas Tua palavra nos chama a confiar de todo o coração, como está escrito em Provérbios 3:5-6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Senhor, queremos confiar, mesmo quando não entendemos. Queremos Te reconhecer em cada caminho, mesmo quando pareces em silêncio. Ensina-nos que a confiança não depende das circunstâncias, mas da certeza de quem Tu és. Tu és fiel, mesmo quando tudo muda. Tu permaneces, mesmo quando tudo parece desmoronar. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que possamos olhar para trás e lembrar de tudo o que já fizeste por nós. Que a memória dos Teus feitos fortaleça a nossa fé. Que a nossa confiança não esteja no dinheiro, no emprego, na saúde, nas pessoas, mas esteja totalmente firmada em Ti. Tu és a rocha firme que não se abala. És o pastor que nos guia mesmo pelos vales escuros.
És o Pai que nunca abandona. Mesmo que a resposta ainda não tenha vindo, escolhemos confiar. Mesmo que a estrada pareça longa, escolhemos continuar. E mesmo que o milagre ainda não tenha chegado, escolhemos crer que tu estás agindo. Porque quando confiamos, a paz nos visita, a esperança renasce e o medo perde a força. Que a nossa confiança em ti seja mais forte do que qualquer circunstância. Queremos andar segundo a tua direção e não mais segundo os impulsos da nossa vontade. Não queremos apenas seguir em frente. Queremos seguir na direção que vem de ti. Senhor, se for necessário, fecha portas que parecem boas, mas que nos afastariam da tua vontade. Desvia-nos dos caminhos que parecem agradáveis aos olhos, mas que escondem armadilhas. Dá-nos discernimento para perceber quando algo vem de ti e coragem para dizer não ao que não te glorifica. Que cada decisão, grande ou pequena, seja colocada diante do teu altar. Ilumina nossos caminhos com a luz da tua palavra. Que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos passos. Que não caminhemos na escuridão das escolhas humanas, mas sob a luz da tua vontade. A tua direção é perfeita, mesmo quando não compreendemos. Confiamos que o Senhor nos levará exatamente onde precisamos estar. Nem antes, nem depois, mas no tempo exato e no lugar certo. Vivemos em tempos desafiadores, onde manifestar a fé se tornou, para muitos, um ato de ousadia. Em meio à cultura, da superficialidade e da indiferença espiritual, testemunhar sobre o amor de Cristo exige coragem, firmeza e profunda convicção. Mas o Senhor nos chama a sermos luz neste mundo e sal nesta terra. Não fomos salvos para nos esconder, mas para refletir a luz do Evangelho onde quer que estejamos. Senhor, dá-nos coragem para falar do teu amor, mesmo quando houver risco de rejeição. Que nossas palavras carreguem vida, e nosso comportamento, coerência. Que sejamos fiéis ao teu nome, ainda que isso nos custe amizades, aceitação ou conforto. Que, como Paulo, possamos dizer com ousadia: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1:16. Ajuda-nos a sermos testemunhas vivas, não apenas em púlpitos ou redes sociais, mas no cotidiano, em casa, no trabalho, na rua. Que nossos gestos, escolhas e atitudes proclamem Jesus. Que nossas vidas atraiam outros para o teu reino, não por discursos vazios, mas por frutos visíveis. Senhor, se em algum momento tivermos medo, lembra-nos que não estamos sós. O Senhor vai adiante de nós. E onde houver trevas, que sejamos a tocha acesa por ti, iluminando com amor, verdade e esperança. Nossos relacionamentos têm um impacto profundo na nossa jornada espiritual. As conexões que cultivamos podem nos aproximar ou nos afastar de Deus. Por isso é essencial que os nossos vínculos, sejam familiares, de amizade ou afetivos, estejam alinhados com os princípios do reino. A palavra nos adverte: as más companhias corrompem os bons costumes. Não se trata de viver isolado, mas de ter discernimento sobre com quem decidimos caminhar de forma íntima. Relacionamentos saudáveis são aqueles em que há respeito mútuo, encorajamento espiritual e presença de Deus. São vínculos que fortalecem a fé, edificam a alma e conduzem à maturidade. Precisamos, com sabedoria, saber a quem abrir o coração, com quem compartilhar sonhos e dividir fardos. Ao mesmo tempo, também somos chamados a ser boa companhia, conselheiros sinceros, ombros amigos, fontes de consolo. Senhor, santifica os nossos relacionamentos. Afasta de nós toda a amizade tóxica, todo envolvimento que mina nossa comunhão. Contigo, toda aliança que nos conduz ao erro. Coloca em nosso caminho pessoas que nos edifiquem e despertem o melhor que há em nós. Pessoas que nos aproximem mais de ti. E, acima de tudo, que nós também sejamos esse tipo de pessoa na vida do outro. Que em nossos lares haja paz.
Que nossos relacionamentos familiares sejam curados, restaurados e renovados pela tua graça. Que haja perdão onde antes havia mágoa. Que sejamos instrumentos de reconciliação e amor. E que, se for da tua vontade, possamos viver relacionamentos afetivos que glorifiquem teu nome, onde haja parceria espiritual e propósito em comum. Pai, dá-nos discernimento para romper vínculos que nos roubam a paz e para cultivar os que carregam a tua presença. Ensina-nos a amar com sabedoria, a respeitar com firmeza e a escolher com o coração guiado pelo teu Espírito. Ele é nosso consolador, conselheiro e guia. Aquele que nos ensina todas as coisas, que nos convence do pecado, que nos fortalece na fraqueza e nos conduz em segurança pelos caminhos do Senhor. Mas para ouvir a voz do Espírito, é preciso silenciar o mundo ao redor e, sobretudo, o tumulto dentro de nós. Não se trata apenas de religiosidade ou de rituais espirituais. Trata-se de comunhão. Um relacionamento contínuo, íntimo e real com o Espírito Santo que habita em nós. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele fala, ele direciona, mas precisamos aprender a reconhecer a sua voz. Nossa alma agitada, ansiedade ou distrações nos impede de discernir a voz suave que nos chama à quietude e obediência. Por isso, oramos. Espírito Santo, acalma o nosso interior. Fala ao nosso coração com clareza. Dá-nos sensibilidade para perceber a tua direção, mesmo nas pequenas coisas. Que o teu sussurro seja mais forte que o grito das circunstâncias. Ensina-nos a consultar-te antes de agir, depender de ti em cada decisão e a obedecer mesmo quando não compreendemos por completo. Não queremos seguir nossos próprios caminhos, mas andar conforme a tua vontade. Que em cada passo, tu estejas à frente. Que em cada palavra, tu sejas a inspiração. E que em cada silêncio, possamos entender que também ali tu estás operando. Espírito Santo habita em nós. Corrige-nos quando errarmos. Consola-nos quando chorarmos. Fortalece-nos quando fraquejarmos. Que nossa vida seja conduzida, moldada e sustentada por tua presença viva e constante. Há um lugar onde a alma se desnuda, onde as máscaras caem e onde nos encontramos verdadeiramente com Deus, o lugar secreto. Jesus nos ensinou. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orando a teu Pai em secreto, teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Mateus 6:6. É nesse ambiente íntimo que a oração deixa de ser apenas palavras e se torna comunhão real. É ali que o Espírito Santo revela áreas do coração que precisam ser curadas, fortalece nossa fé, renova esperanças e nos reveste de poder para enfrentar os desafios do dia a dia. A oração no secreto nos transforma de dentro para fora. Ela quebra o orgulho, aumenta nossa dependência e nos conduz a uma intimidade que gera frutos visíveis. Jesus nos confiou uma missão clara e profunda. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Mateus 5:13 e 14. Essas palavras não são apenas um convite, mas uma convocação para vivermos de maneira contracultural, refletindo o caráter de Cristo em um mundo que muitas vezes caminha na direção oposta aos valores do reino de Deus. Que nossas atitudes falem mais alto que nossos discursos. Que nossa presença gere impacto, mesmo em silêncio. Que nossa fé seja visível não apenas nas palavras, mas principalmente nas ações. Ser grato também nos protege contra a amargura, a murmuração e o desânimo. Ela nos ajuda a perceber os pequenos milagres diários, o ar que respiramos, a proteção divina que muitas vezes nem vemos, o consolo que vem em meio ao choro e as lições que a dor nos ensina. Um coração grato não nega a realidade difícil, mas escolhe enxergar além dela. Por isso, mesmo quando tudo parecer escuro, exercite a gratidão. Faça listas de bênçãos, declare versículos em voz alta,
Relembre livramentos passados. Ore agradecendo antes de pedir. Você verá como o Espírito Santo usará a gratidão para transformar seu interior e preparar o caminho para novos recomeços. A oração é o alicerce da vida espiritual. Assim como uma casa não pode permanecer firme sem fundamentos profundos, o cristão não pode permanecer de pé espiritualmente sem cultivar uma vida de oração constante, sincera e cheia de fé. Mais do que palavras ditas ao vento, orar é abrir o coração diante de Deus, estabelecer comunhão com o Pai e permitir que Ele nos transforme de dentro para fora. Em Mateus 6,6, Jesus nos ensina: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Essa passagem revela que a oração não é um espetáculo, mas uma experiência íntima. É no secreto, longe dos olhares, que construímos raízes espirituais profundas. É ali que somos curados, direcionados, fortalecidos. Orar é reconhecer que precisamos de Deus. É entregar a Ele nossas limitações e declarar que confiamos em Sua soberania. Quem ora, confia. Quem ora, não caminha sozinho. E quanto mais oramos, mais nos parecemos com Cristo, pois foi também em oração que Jesus se preparava para os momentos mais decisivos de seu ministério. A oração nos amadurece, nos silencia, nos dá discernimento e renova nossa esperança. Além disso, a oração é uma arma espiritual. Em Efésios 6,18, Paulo orienta: orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando, nisso com toda perseverança. É por meio da oração que vencemos batalhas invisíveis, quebramos fortalezas e permanecemos firmes contra as ciladas do inimigo. Por isso, se você deseja ter uma vida espiritualmente sólida, comece e termine seu dia em oração. Construa esse hábito como algo essencial e não opcional. Separe um tempo de qualidade para estar com Deus, mesmo que brevemente. A oração não precisa ser longa, mas precisa ser verdadeira. E quando ela é, transforma não só o dia, mas toda uma jornada. Existem momentos na caminhada cristã em que, mesmo orando com fé, mesmo buscando intensamente, parece que Deus está em silêncio. Não ouvimos respostas, não vemos sinais, e o coração se aperta na angústia da espera. Essa é uma das fases mais delicadas da fé, pois o silêncio de Deus pode ser mal interpretado como ausência ou abandono, quando, na verdade, Ele continua presente e agindo, ainda que em silêncio. A Bíblia está cheia de exemplos de servos de Deus que enfrentaram o aparente silêncio divino. Jó, em meio à dor e à perda, clamou: Clamo a ti, e tu não me respondes. Estou em pé, e apenas olhas para mim. Jó 30:20. Davi, um homem segundo o coração de Deus, frequentemente expressava sua dor em salmos dizendo: Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre. Salmo 13:1. Ainda assim, em ambos os casos, Deus nunca os abandonou. Ele apenas os estava conduzindo a uma maturidade espiritual, que só é forjada no silêncio. É no silêncio que aprendemos a confiar sem ver. É quando Deus não fala que somos convidados a lembrar o que Ele já disse. Sua palavra permanece como guia, mesmo quando a voz dele parece distante. E é justamente nesses tempos difíceis que a fé é purificada, como o ouro no fogo. O silêncio não é negação, é preparação. Deus pode estar trabalhando em áreas que ainda não conseguimos enxergar, pode estar protegendo, amadurecendo, ou simplesmente esperando o tempo certo. Isaías 64:4 nos lembra: Desde os tempos antigos não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha no silêncio. E mesmo que pareça que nada está acontecendo, os céus continuam em movimento. Lidar com o silêncio de Deus exige 3 atitudes fundamentais: confiança, perseverança
e memória. Confiança para crer que Ele está presente, mesmo sem sinais. Perseverança para continuar orando e buscando, mesmo sem respostas imediatas. E memória para não esquecer das promessas que Ele já cumpriu no passado. Pois o Deus que foi fiel ontem, será fiel hoje e eternamente. Se você está vivendo esse momento de silêncio, saiba que não está só. Deus não te abandonou. Ele apenas está trabalhando no invisível para manifestar, no tempo certo, aquilo que está reservado para você. Aguente firme. O silêncio de hoje pode ser o prelúdio da resposta de amanhã. Crescimento espiritual não acontece nos dias fáceis, mas nos dias difíceis. É quando a vida aperta, quando os ventos sopram contrários que somos moldados e amadurecidos na fé. A dificuldade, por mais dolorosa que pareça, é um dos instrumentos mais eficazes que Deus usa para nos tornar mais parecidos com Cristo. A Bíblia é clara. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Isso inclui a dor, as perdas, as frustrações, as lágrimas e os momentos em que tudo parece desabar. Deus não desperdiça sofrimento. Cada experiência difícil pode ser uma aula valiosa, se decidirmos aprender com ela. Crescer espiritualmente em meio às dificuldades significa permitir que o Espírito Santo nos refine, nos ensine e nos transforme. É olhar para a dor e perguntar: Senhor, o que queres me ensinar com isso? Ao invés de apenas buscar a saída do vale, buscamos o propósito no vale. Como o salmista declarou no Salmo 119:71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Dificuldades revelam quem realmente somos. Elas trazem à tona atitudes, medos, hábitos e crenças que muitas vezes estavam escondidos. E é nessa revelação que temos a oportunidade de nos arrepender, mudar e crescer. É na escassez que aprendemos a confiar. É na perda que valorizamos a presença. É na espera que desenvolvemos paciência. É na dor que aprendemos a compaixão. Tiago 1:2-4 nos encoraja dizendo: Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Portanto, crescer espiritualmente durante as dificuldades é um exercício de entrega, confiança e perseverança. Não se trata de entender tudo, mas de confiar mesmo quando nada faz sentido. Trata-se de continuar orando mesmo sem ver respostas, de continuar crendo mesmo sem sentir, e de continuar caminhando mesmo com o coração cansado. Cada lágrima rega uma raiz de fé. Cada prova vencida fortalece a alma. Cada dificuldade enfrentada com os olhos fixos em Deus se torna um passo rumo à maturidade espiritual. O crescimento espiritual não é apenas um destino, é um processo diário e muitas vezes silencioso, que se revela nos frutos da obediência, do caráter e da fé inabalável. Senhor, queremos colocar diante de Ti todos os medos que têm nos paralisado. O medo de tentar, de sonhar, de obedecer ao Teu chamado. Pedimos que a Tua presença acalme as tempestades internas que enfrentamos, que o Teu amor, perfeito e completo, lance fora todo o medo. 1 João 4:18. Fortalece-nos, Pai, para que não sejamos guiados pelas incertezas, mas pela fé. Quando o medo disser, você não consegue, que Tua voz nos lembre, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Não. Queremos mais nos esconder em desculpas, nem viver aquém do propósito. Queremos avançar mesmo tremendo, confiar mesmo sem entender, agir mesmo com dúvidas. Transforma nosso medo em coragem. Que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos nos encha de ousadia, de paz e de confiança. Queremos ser instrumentos nas Tuas mãos,
livres do medo e cheios da tua presença. Se esta oração falou ao seu coração, compartilhe com alguém que também precisa vencer os próprios medos. Escreva: "Eu escolho confiar em Deus" nos comentários e deixe seu pedido de oração. Quero orar por você também. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar recebendo palavras que fortalecem sua fé. Que Deus te abençoe, te livre do medo e te conduza em paz todos os dias da sua vida. Amém.